O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que uma pessoa que pratica assédio não poderia ficar no governo federal, quando ele foi instado a comentar as denúncias contra o ministro dos Direitos Humanos, denúncias que apareceram ao longo dessa semana, principalmente na organização Me Too Brasil. Foram relatados supostos casos de assédio sexual contra mulheres, principalmente envolvendo mulheres do círculo de trabalho do ministro Silvio de Almeida, tanto presente quanto passado, e um desses casos envolveria, inclusive, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Kertzmann, já que você trouxe essa informação, complemente a informação para a gente, e eu já queria que você fizesse um comentário em cima disso. Até hoje à tarde, a gente não tinha ouvido nenhuma declaração mais contundente por parte de membros do governo federal. Não estavam passando pano, acho que não dá para dizer isso, mas também não tinham se pronunciado frontalmente em relação a essas denúncias. Parece que com os outros são mais rápidos, né, para julgar e condenar, e quando é com os seus eles são mais cuidadosos, o que seria certo com todo mundo, né? O que você entende, o que você enxergou dessa história toda que começou ontem? Olha, Luiz, tem tantas variáveis aí, né? E tantas componentes que eu vou até pedir perdão se eu me alongar um pouquinho no comentário. Em primeiro lugar, eu acho que você falou uma coisa que é fato e é muito importante, né? Sem querer entrar nessa história de polarização, de rótulo de esquerda, direita e tudo mais, mas essas pautas identitárias, né, que são tão caras às esquerdas brasileiras, elas são sempre muito rigorosas com campos ideológicos opostos e já acusam, né, e já condenam e não dão nem tempo da pessoa se defender. De alguma forma, isso vem acontecendo agora no campo da esquerda, né? O ministro é um militante da esquerda, como a própria ministra também, Aniele Franco. As pessoas não podem confundir com a vereadora morta lá no Rio de Janeiro, aquela é Marielle, são pessoas diferentes, também militam à esquerda. E quando ocorre o contrário, né, com alguém, a gente sabe que eles, como eu disse, já vão acusando e condenando. E agora eles acabaram meio que sendo vítimas desse próprio veneno. Tem uma questão aí de cunho legal, o Gustavo, lá vai ele ficar bravo comigo, porque eu vou dizer que ele é um excepcional advogado, e ele e ele pode falar a respeito disso. Há uma questão de cunho legal sobre se há algum crime no que já veio à tona até agora. Porque o crime de assédio, né, ele tem uma tipificação muito própria, que não se enquadra nesse caso aqui, e talvez o crime de importuno sexual, esse seja mais cabível, mas ainda assim esse necessita de provas. Até agora, a gente tem, de fato, uma acusação, né, ou acusações anônimas, através de uma ONG. Essa ONG acaba sendo, de alguma forma, colocada em suspeição, porque ela participava, ou talvez participe ainda, isso eu não tenho certeza, de uma licitação, coisa de 80 milhões de reais, na pasta do ex-ministro agora, Silvio. Então fica aquela dúvida, poxa, vocês estavam negociando, né, um contrato com uma pasta em que o titular, vocês tinham conhecimento que era, entre aspas, né, um assediador. Então as coisas ficam muito complexas nesse momento. A gente teve no final do dia também circulando um vídeo de uma candidata a vereadora que alega que foi molestada pelo Silvio em 2019, que se manteve calada até o momento, e de forma alguma, qualquer um de nós não tem o menor direito de duvidar da palavra dessa moça, mas fica sempre aquelas questões, por que só agora? Ela é uma candidata, por que não se manifestou antes? Então é muita coisa em torno disso. Ô Luiz, eu sou de uma geração, e antes de começar o programa, eu dei uma ligada, eu falei agora do Júnior Moreira, eu tenho um outro guru do jornalismo, eu não sei se vocês conhecem, um tal de um Paulo Leite. Eu dei uma ligada para ele, né? E conversamos um pouquinho a respeito disso, porque você também, Luiz, a gente é de uma geração que já assistiu a algumas acusações e condenações que depois se tornaram inverídicas. Nada daquilo havia ocorrido. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. E o governo estava tendo esse cuidado até agora. Mas eu acho que alguma coisa uma prova muito contundente deve ter surgido, porque aí não restou outra alternativa ao presidente Lula senão exonerar o ex-ministro dele, que era ministro, que agora é ex-ministro. Além do que, também a gente teve um outro fato, só para terminar, eu até brinquei isso durante a tarde, é uma espécie de beijo da morte, que foi a
toda poderosa primeira-dama, Janja da Silva, né, se deixou fotografar dando um beijo na Aniele Franco. Então, juntando tudo isso aí, a gente culminou agora com a exoneração do ex-ministro Silvio Almeida. Desculpa por ter me alongado. Figueroa, do comentário do Kertzmann tem uma coisa em especial que eu só ressaltaria, depois tem outras que eu gostaria de comentar, mas tem uma coisa em especial que eu ressaltaria, que ele fala da questão de que militantes do campo mais à esquerda se apossam de pautas e quando é contra ele, porque eu falei na verdade isso, fui eu que provoquei esse comentário, por isso que eu estou dizendo que eu queria falar sobre ele agora. E depois quando é com os seus parceiros, os seus companheiros, eles são um pouco mais condescendentes. Mas isso não é uma questão só da esquerda, né? O pessoal do campo mais à direita também tem uma tendência a ter um pouco mais de tranquilidade ou de cautela quando fala de acusações feitas contra pessoas do seu campo ideológico. Primeiro, haja vistas rachadinhas, né, Luiz? Haja vistas rachadinhas, no mínimo. Rachadinha né? ainda é crime. Para dizer o mínimo, né? A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando de casos de lado a lado, em que você acusa o seu opositor, é genocida, mas na hora de comprar vacina para dengue demora 6 meses, enfim. Figueiredo, o que eu queria entender de você, legalmente, o Kertzmann tem razão, tem diferença entre assédio e importunação. Isso faz alguma diferença, no fim das contas, quando a gente está falando de uma relação como de um ministro para funcionárias, de um professor para alunas, de um chefe para subordinados? Isso faz alguma diferença na sua cabeça? Eu queria que você também fizesse o seu comentário sobre esse caso. Ô Luiz, chegou num ponto realmente que eu gostaria de comentar. Uma coisa, muito bem dito pelo Ricardo, é realmente a questão legal. E aí vão ter os processos judiciais, vai ter a ampla defesa, o contraditório para ele se manifestar e ver se ele vai ter que ser condenado ou não. Outra coisa é a repercussão dos fatos e das alegações que tomaram referente a um ministro de Estado. E veja bem, não é qualquer ministro de Estado, é o ministro de Estado que levantava e que gritava a todos os cantos contra os assédios, contra as condutas de assédio moral e sexual, na defesa principalmente dos direitos humanos. Isso é um ponto, Luiz, que aí não tem, na minha opinião, que levar e misturar com as questões legais. Aqui do ponto de vista, inclusive, político, né? Até onde vai o prejuízo para o governo, tendo como ministro de Direitos Humanos alguém que sempre defendeu, sempre foi contra a questão de assédio e está aí com inúmeros fatos e, como o Ricardo disse, deve ter ele evidenciado internamente no governo alguma prova para que ocorresse a exoneração dele. E tem um detalhe na fala do Ricardo, que eu gostaria, sabe, Luiz, de trazer aqui e que me incomoda, sabe, Ricardo, muito quando a esquerda se diz, né, a defensora aí das pautas identitárias. Sabe por quê? Porque as questões questões de raça, de sexo e por aí vai, são questões que envolvem, na minha opinião, a liberdade, né, o indivíduo em si. E isso não deveria ser pauta nem de esquerda nem de direita, né? Isso deveria ser questões de Estado, para que o Estado brasileiro pudesse preservar e proteger isso, independentemente das questões ideológicas. Mas, como muito bem vocês disseram, no Brasil, infelizmente, assuntos e direitos muito sérios são utilizados, infelizmente, por questões políticas e ideológicas, sabe, Luiz? Mas, volto a dizer, nessa conduta o governo realmente acertou, mas eu quero ver também da esquerda condenar efetivamente, se ficar realmente provado, a conduta desse ministro e não utilizar 2 pesos e 2 medidas, né, Luiz? Só para deixar claro uma coisa aqui importante, Kertzmann, antes de você falar, isso é uma questão de Estado, né, Figueiredo? Porque está na Constituição Federal. Essas questões de raça, de gênero, estão na Constituição e têm que ser vistas como questões relativas ao Estado e não ao governo. Diga, Kertzmann. Eu queria fazer um complemento ao que o Gustavo falou, e ele tem toda a razão quando ele diz que essas pautas em defesa de minorias ou em defesa de direitos humanos, elas não deveriam, e eu acho que não tem, elas não deveriam ter lado, não deveria ter bandeira ideológica. Eu, Ricardo, me considero uma pessoa dentro desse espectro, eu rejeito esses rótulos, né? Esquerda, direita, centro, mas se eu tiver que me enquadrar numa caixinha dessa, eu me colocaria uma pessoa de centro-direita.
Mas eu defendo um monte de pautas, né? União civil entre pessoas do mesmo sexo, adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Eu defendo, as questões são civilizatórias, não tem nada a ver com esquerda ou direita. Eu defendo a civilização. Eu não gosto mesmo, viu, Gustavo? Você tem toda a razão de colocar essas coisas em esquerda ou direita. Mas é que isso, infelizmente, acontece. E para outra coisa que eu queria falar sobre o comentário do Gustavo, eu comentei isso com o Paulo Leite mais cedo. Eu fico imaginando, né, essa vereadora que veio a público, gravou um vídeo dizendo, né, que ela foi molestada pelo ex-ministro Silvio Almeida. Eu fico pensando na dor dela e de outras possíveis vítimas, se isso tudo, infelizmente, for comprovado. Eu fico imaginando a dor que elas sofreram e sofrem por duas vezes. A primeira, quando foram abusadas de alguma forma. E a segunda, ao assistir a pessoa que abusou delas ocupar o cargo de ministro de Direitos Humanos. É quase que uma humilhação dobrada. Esse é outro ponto, inclusive, Kertzmann, que eu disse até que eu comentaria sobre a sua fala. E você diz, não é uma impressão que partiu de você, eu entendi que você estava se referindo a algo que está sendo questionado nas redes sociais. Mas por que só agora? Gente, quem não viveu isso na pele não tem definitivamente condições de julgar ou de tentar entender por que a pessoa não denunciou na época, por que não fez a denúncia na hora, por que não fez um escândalo na hora. Porque a gente tende a pensar, puxa, se isso fosse comigo, primeiro que é difícil eu entender, porque nenhum cara vai botar a mão na minha perna, eu tenho quase 1,90 m de altura, acho que se ele for louco de fazer isso, ou eu ou ele vão parar no hospital. Então, já é diferente, eu jamais seria vítima de um assédio dessa forma, porque eu sou homem, porque eu sou branco, eu não seria vítima de um assédio racial. E quem sofre isso e quem pode sofrer é que tem realmente condições de falar. Luiz, só um adendo, eu tenho toda a razão, tá? E eu falei isso um pouco antes de eu dizer, porque agora eu fui bem claro ao dizer o seguinte: nenhum de nós tem o direito de duvidar das palavras da moça. Exatamente o que eu falei. Eu entendi que você falou como uma impressão que está sendo levantada, né? Um questionamento que está sendo levantado. Mas ela é candidata a vereadora. Mas a outra tem interesse econômico. Mas não sei o quê. Cara, se fosse uma, duas ou três pessoas, talvez eu até aceitasse dar ao ministro, o ex-ministro, o benefício da dúvida. Mas essa fumaça feita com 13 pessoas instantaneamente, e a gente sabe que todo caso de assédio assim, foi assim com o Rogério Delmacy, o médico, aquele médico que tem até um documentário sobre ele, foi assim com o João de Deus, foi assim com vários outros casos notórios de assédio sexual, de importunação sexual, seja lá o nome que a gente for dar para isso, que a primeira pessoa que faz a denúncia puxa uma fila de outras mulheres ou adolescentes ou crianças, ou seja o que for, que vão fazer essas denúncias. No mundo do esporte isso é comum, enfim, em várias outras situações. Então a gente sabe que a pessoa se retrai porque ela sente vergonha, porque ela se sente culpada, que a gente vive numa sociedade de culpa, uma sociedade que trabalha a culpa desde que a gente nasce, aquela conversa do pecado original, de não sei o que não vamos discutir isso aqui, porque é de foro íntimo, é de foro religioso, mas que ajuda o ser humano, o brasileiro principalmente, a nascer culpado, a crescer culpado e a ter vergonha de tudo que ele acha que é errado, independente dele ter provocado aquilo ou não. Então, enfim, essas mulheres têm que denunciar, elas precisam de apoio e ainda bem que dessa vez, nesse caso, o governo federal agiu rápido. Acho até que demorou um pouquinho, essa decisão talvez devesse ter sido tomada ontem. Não agiu rápido, porque esses fatos já são de conhecimento da alta cúpula do governo federal desde o ano passado. O presidente Lula já sabia desses fatos desde o ano passado. Igual acontece na Igreja Católica, né? Vamos combinar, né? Que aparece um bispo denunciado por assédio, aí aparece uma criança, outra criança, um coroinha, um sei lá o quê, e a igreja reúne-se em cúpula para decidir o que vai acontecer, afasta o cara, leva o cara para outra cidade, mas de fato acontecer mesmo alguma coisa com ele, geralmente não acontece. Diga, meu querido Luiz, e lembrando, né? Isso foi tomada essa decisão exclusivamente para proteger o governo. Né? E não as vítimas. Esse óbvio, é um ponto muito importante para a gente falar aqui. As intenções por trás disso são exatamente essas. E que se fosse para proteger as vítimas, a decisão tinha sido tomada quando o governo teve ciência e não pelo momento onde foi publicizada a informação. Isso é muito importante. Um detalhe, sabe, Luiz, que eu queria trazer para vocês aqui, que a gente estava discutindo sobre a questão da esquerda, né, buscar para o lado dela essas pautas de identidade, de direitos humanos.
isso reflete o tanto que a nossa sociedade não é desenvolvida do ponto de vista da própria democracia em nosso país. E aí eu lembrei, eu até busquei aqui no meu celular, esses dias que eu estava viajando, né, que eu estava lá para o Atacama e passei por Santiago, eu estava lá na Praça da Constituição e olha como você tem um país que respeita os direitos humanos e não utiliza as bandeiras dos direitos humanos como pauta ideológica. Na Praça da Constituição, em Santiago, tem um monumento no chão, escrito, eu estou até aqui com ele, o artigo 1º da Declaração de Direitos Humanos, onde fala, né, todos os seres humanos são livres e iguais em direitos e liberdades, dotados de razão e consciência para se comportar fraternalmente uns com os outros. Um monumento em comemoração aos 70 anos da Carta de Direitos Humanos. Então, Luiz, está aí uma prova aonde, em uma sociedade mais evoluída que a brasileira, a pauta de direitos humanos não é furtada por questões ideológicas, seja de direita, seja de esquerda, né, Luiz?